Saudações, alunos de Políticas Públicas, Planejamento e Turismo do curso de Turismo da UFPEL. Eu sou o professor Maurício Pimentel, como vocês sabem, e eu tinha ficado de gravar para vocês alguns vídeos, né, explicando o contexto dos artigos, né, para ajudar vocês a fazer esta resenha. Então, o primeiro deles é esse aqui, né, Políticas Públicas de Turismo, uma análise crítica dos Planos Nacionais de Turismo do Brasil de 2003 a 2022, né, de duas autoras da Universidade de Brasília, a Graziele Vilela e a Helena Costa. Né? Então, esse artigo aqui ele foi publicado em um periódico científico, e aí eu queria comentar um pouco sobre a estrutura, do que vem a ser um artigo e como é que funciona essa sistemática da produção de ciência, né? Para vocês entenderem um pouco o contexto. Então, se a gente for ver aqui nessa revista, a revista Turismo em Análise, é uma revista da Universidade de São Paulo, então ela é vinculada à Universidade de São Paulo, ela existe desde 1990, né? Então é uma das mais antigas do Brasil. E se vocês forem ali sobre a revista, vocês podem ver, né, que a revista tem um foco, tem um escopo, tem um processo de avaliação por pares, ou seja, aquele processo de avaliação cega por pares que eu tinha explicado em aula, né, em que o autor manda sem nome, e aí os revisores, digamos assim, fazem seus comentários, enviam para o autor, e aí dizem se foi aprovado ou não, se tem correções obrigatórias, né, e tem um pouco esse processo de vai e vem até uma decisão final. Então, esse texto delas passou por esse processo, né, que assegura uma certa qualidade, digamos assim, diferente de livros, né, em que se eu tenho acesso ao editor eu posso publicar diretamente. Esse periódico também está indexado em várias bases de dados, aqui o DOAG, Diretório de Periódicos de Acesso Aberto, a EBSCO, o Latindex. Então, esses indicadores aqui, né, são redes a partir dos quais vocês podem pesquisar vários periódicos, né, e encontrar temas. Enfim, se pesquisar lá políticas públicas de turismo, provavelmente eu vou encontrar esse texto delas, né? E aí, assim, né, na medida em que o periódico ele tiver mais indexadores e que o artigo for continuamente citado, ele vai ganhando maior importância, né? Vai ganhando um índice, né? E isso, na produção da ciência, vai contando pontos, digamos assim, né? Um pouco da relevância desse texto. Aqui a gente tem uma ideia dessa métrica, que são os downloads do artigo, né? Para ver quem é que baixou, sendo que esse aqui é um trabalho em licença aberta, né? Diferente de algumas outras revistas que são pagas, né? Então, esse aqui é um trabalho em acesso aberto. Bom, né? Então, sobre o texto, né? Eu gostaria de iniciar comentando um pouco com você sobre quem são as autoras. E aí eu acessei o currículo Lattes dela. O currículo Lattes, para quem não conhece, Lattes é uma plataforma, né? Assim como a gente tem o cadastro para o cadastro dos prestadores de serviços turísticos, né? O Lattes é uma plataforma que vai cadastrar pesquisadores, né, do Brasil como um todo. Ele faz parte das políticas de ciência e tecnologia, né? Então, se vocês estão começando na pesquisa, enfim, provavelmente vão fazer um cadastro no Lattes lá. Ele é importante porque ele vai documentar esse processo e vai ser usado numa série de coisas, né? Por exemplo, para conseguir bolsas ou não, concurso público na universidade que vocês viram a fazer ou se interessem em fazer, né? Tudo isso fica registrado lá, essa vida acadêmica no Lattes, né? Então, a gente nota que as duas estão vinculadas à Universidade de Brasília, né? A Helena Costa é a professora, a Graziele fez mestrado com ela, né? A Graziele é de Minas, trabalhou na Secretaria de Turismo de Minas Gerais, né? As duas estão no Laboratório de Estudos do Turismo e Sustentabilidade, e a Helena também tem um currículo bastante extenso. Vocês podem ver aqui, ela trabalha, né, no UNB, nesse laboratório, atuou como pesquisadora em outros centros internacionais, no Aveiro, no Reino Unido, né, e também como consultora do Ministério do Turismo, tá? Então, são essas duas pessoas que fizeram o texto. E aí eu acho interessante a gente tomar como base um resumo, por exemplo, né, porque no resumo ele tem um conjunto do que vem a ser o texto, né? Então, a estrutura da produção do texto científico, ele sempre conta com um resumo como uma maneira do pesquisador ou do possível interessado saber o que tem ali, né, sem ter que ler o texto inteiro, digamos assim, para fazer a sua revisão, para saber se interessa ler o conjunto ou não. E aí, no resumo, também ele segue uma estrutura, né, de coisas que ele tem que ter. Então, por exemplo, né, vocês estão vendo aqui que elas começam dizendo, né, os planos nacionais de turismo são instrumentos de planejamento das políticas públicas que documentam estratégias, diretrizes, programas e ações para o setor. Então, ela começa definindo o que é esse objeto de análise que elas vão fazer, né? E aí comenta que o objetivo é justamente realizar essa análise do período de 2003 a 2022,
uma visão sistemática, né? Ou seja, elas vão pegar esses documentos e vão analisar os 5 no conjunto. Então, elas estão propondo algo que é novo, de uma maneira, né, que isso não foi feito ainda, e a partir dessa análise, elas pretendem chegar num novo tipo de conhecimento. Né? E aí, para isso, então, elas vão utilizar uma metodologia, que são essas categorias de análise, né? Esses 5 termos ali, diagnóstico, objetivos, conjunto de intervenções, continuidade e inovação, que são lentes a partir das quais elas vão ler o plano, né? Então, elas não vão ler o plano, enfim, como se eu lesse um gibi, né? Não, elas vão pegar essas 5 categorias e vão ver o que o plano diz a respeito desses 5 pontos, né? E propor reflexões a partir disso, né? Vinculando também com autores que já estudaram políticas públicas de turismo, que já estudaram planos nacionais de turismo, né, e procurando trazer, então, novas descobertas em relação a isso, né? Então, o resumo, seguindo nessa estrutura aqui do que é, definindo o que é, definindo o que vai ser feito, como vai ser feito, né? E aqui os resultados, brevemente, que se chegou, né? Então, os principais resultados observados está com 6 pontos, e aí ela coloca aqui os pontos, e as palavras-chave, né, que são sempre interessantes para a gente achar esses artigos nas nossas buscas, né, nas bases de dados, tá? Então, vendo a estrutura do texto de uma maneira geral, né, ele vai seguir uma estrutura como, enfim, básica, assim, de outros artigos científicos também. Então, uma introdução em que elas vão situar esse problema, né, que elas vão pesquisar, o que que elas vão pesquisar, o porquê que isso é importante, o que que, digamos assim, como é que isso vai contribuir para o avanço do conhecimento em turismo, saber isso que elas estão procurando pesquisar, né, e indicando como é que é a estrutura do resto do texto, tá? Então, a introdução, ela busca mais ou menos fazer isso, né, de elencar os objetivos e a justificativa do porquê que é importante eu saber aquilo, né, eu estudar aquilo, tá? Depois vem uma outra seção que a gente chama de, grosso modo, como revisão teórica, né? Ou seja, eu procurar apresentar para o leitor, né, o que já foi pesquisado a respeito daquele tema e quais são os conhecimentos que o leitor tem que saber para entender melhor aquela proposta que eu estou fazendo. Então, elas dividem, né, essa revisão teórica delas em duas partes, né? A primeira, então, políticas públicas, conceitos e suas características na realidade brasileira, em que elas vão tentar definir, identificar o que vem a ser políticas públicas e quais as especificidades das políticas públicas no Brasil, né? E, por um outro lado, também políticas públicas de turismo e a cronologia dos planos nacionais de turismo brasileiro. Então, para eu entender essa análise que elas vão fazer dos planos nacionais de turismo do Brasil, elas vão dar esse contexto sobre o que são as políticas de turismo no Brasil e como é que foi esse passar do tempo, né? Essa cronologia em relação aos planos nacionais, né? Esse vínculo que eles tiveram com os governos, enfim. Quem lê o texto vai entender um pouco melhor, né, essa questão. Bom, então, feita essa introdução, essa revisão teórica, o próximo passo é o quê? São os aspectos metodológicos. Elas vão dizer como que elas vão fazer essa análise, né? Como é que elas estão se propondo a fazer isso. E aqui elas estão usando uma metodologia que a gente chama de uma metodologia qualitativa, ou seja, elas não estão trabalhando com estatísticas, né? Mas elas estão trabalhando com aspectos de qualidade das coisas. Então, fazendo uma análise textual a partir disso, tá? E aí, então, a metodologia qualitativa vai ter uma série de pressupostos, digamos assim, diferentes da metodologia quantitativa. Pressupostos de validade, digamos assim, né, que vão tornar aquela pesquisa válida, né, e consistente, no certo sentido de que outra pessoa possa entender o que foi feito. Né, e que permitam, então, que esse conhecimento que elas vão construir aí seja consistente, ou seja, resista a argumentações, né, a argumentações de outras pessoas, de alguém dizendo, bom, eu li o plano e não encontrei a mesma coisa que tu, por que não considerou, enfim, outros aspectos nesse sentido, né? Então, a metodologia vai mostrar um pouco como é que elas fizeram essa análise, tá? E aí vai explicar ali, né, que elas fizeram essa análise a partir de aquela série de categorias, né? Então, para cada categoria aqui, elas têm, né, uma definição que elas adotaram, né? Por exemplo, uma definição do que elas entendem por diagnóstico, por que elas entendem como objetivo, enfim, que elas estão buscando ali nos planos, né? Voltando aqui, então, elas vão, então, depois de definida, né, a introdução, a referencial teórico e a metodologia, o próximo passo são os resultados, né? De apresentar esses resultados, o que elas encontraram. E elas escolheram apresentar os resultados a partir
dessas 5 categorias que elas tinham elencado, né? Então, apresentados os resultados, depois, então, vem a parte das considerações finais, né? Em que eu não vou trazer nada de novo, digamos assim, do meu trabalho, mas eu vou fazer uma síntese, né, do que foi o conjunto. Então, vou reafirmar aqui qual foi o objetivo da minha pesquisa, como é que eu fiz para chegar lá e, basicamente, o que eu encontrei, né, e colocar daí, então, perspectivas para o futuro, né? Então, outros pesquisadores podem avançar em quais linhas de pesquisa sobre esse tema, né? Ou quais as implicações que esse meu estudo vai ter para um gestor, por exemplo, né? Para o entendimento dessa realidade, enfim, afinal de contas, então, por que importa esse meu trabalho, né? O que ele tem a dizer? Então, isso vai estar também lá, tanto um pouco na introdução, como nas considerações finais, tá? E depois a série de referências, né? Que são importantes para eu analisar quem é que elas estudaram, com quem é que elas estão dialogando, digamos assim, né? E posso, então, a partir disso, se eu tenho interesse, né, acessar outros artigos sobre a mesma temática também, né? E lembrando um pouco aquela lógica da citação que eu falei lá no comecinho, né, desse vídeo também, isso é importante, tá? Então, na nossa resenha, eu coloquei algumas questões ali. As primeiras têm a ver com isso de vocês identificarem qual é o problema do conhecimento que elas estão buscando, enfim, né, um pouco um resumo do texto. E depois tem uma parte, eu gostaria que vocês fizessem uma análise, um pouco se colocando no lugar das autoras, né, uma análise semelhante à que elas fizeram. Então, nós temos aqui esse quadro, né, que é um quadro que vai ser usado por elas como referência para análise, né? E aí nesse quadro, então, né, eu ia sugerir que vocês fizessem o seguinte, tá? Vocês abrissem um plano de turismo, eu vou abrir um aqui, tá? E aí um programa que eu acho interessante usar, caso vocês não conheçam, enfim, é o Zotero, tá? O Zotero, ele é um gerenciador de referências. O que é isso, né? Eu vou só mostrar um pouco como é que ele funciona, que é a interface dele, né? A partir do Zotero, vocês têm uma biblioteca, digamos assim, né? Em que vocês podem ter pastas e vocês podem colocar os textos ali, né? E aí com ele também vocês podem fazer anotações, né? E as anotações se conjuntos do texto ali, é bem prático nesse sentido, tá? Então eu já deixei aberto aqui um arquivo, né, que é o do Plano Nacional de Turismo de 2018 a 22, tá? Que eu vou dar como exemplo, tá? Clicando aqui no caderninho, né, eu posso ter notas, né? Então eu já fiz aqui algumas notas, anotações sobre esse plano, tá? Então o que eu procurei fazer aqui? Então utilizar aquelas categorias que elas comentaram. Então uma delas era diagnóstico, né? Então coloquei aqui essa hashtag diagnóstico. Qual é a definição de diagnóstico? Né? Evidências dos gargalos em turismo e da evolução do fenômeno, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler o texto, né, procurando sobre gargalos do turismo e evolução do fenômeno, que são pontos que elas definiram como diagnóstico, tá? E eu utilizei aqui esse arroba um pouco só como um indexador para eu identificar mais fácil depois, né, na hora de eu encontrar. Se eu quiser, por exemplo, procurar, eu procuro pelo arroba, eu já sei onde estão essas categorias que eu estou pesquisando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro ponto, né? O mundo passou por uma grande crise econômica e financeira. Aí eu posso selecionar isso daqui e vir no Zotero aqui e marcar isso da cor que eu quiser, tá? Posso escolher, enfim, outras cores aqui, escolhi esse rosa aqui, tá? Então, o que eu estou entendendo aqui, né? Que isso daqui é um gargalo, né? O mundo passou por uma crise econômica e financeira, é um gargalo em relação ao turismo, tá? Então, coloquei aqui na anotação, né? Inseri, selecionei esse ponto aqui, né? E botei ali adicionar a nota, né? Vocês notam que ele já colocou aqui para minha anotação, né? E, enfim, posso depois colocar essa anotação para qualquer lado, né? Eu tinha colocado ela aqui, ó, ficou repetida, né? Mas, enfim, então dá para vocês irem fazendo isso, tá? E aí eu segui essa leitura do texto aqui, tá? Procurando então aquelas duas questões, né? Gargalos do turismo e evolução do fenômeno, né? E, enfim, então aqui um outro caso, né? Estima-se que de 2018 um crescimento da economia global, né? Então isso daqui eu entendo como uma evolução do fenômeno, né? Então ele fala aqui sobre a economia geral, ó, e aqui está aqui essa citação que eu já tinha colocado antes, né? Tá? E assim eu fui fazendo, né? Dentro do plano e marcando isso e procurando chegar naquilo ali. Então, o que a gente tem como resultado depois, né? Desse processo de análise qualitativa, né? Eu tenho nessas categorias, né? Que eu estou aqui, diferentes falas, trechos do texto sobre cada categoria. E eu posso ler elas no conjunto, ter essa perspectiva geral do que o texto está me dizendo, por exemplo, sobre gargalos ou sobre
evolução do fenômeno turístico, né? E um pouco buscar construir, então, reflexões a partir desse conjunto, né? Então, foi um pouco isso que elas fizeram, esse processo, né? Que elas realizaram ali, tá? E aí, então, o que que eu fiz, né? Eu vim aqui na minha biblioteca do Zotero, abri o texto delas, né? Que eu tenho aqui, políticas públicas, tá? E aí eu estou comparando se aquelas anotações que eu encontrei aqui no plano de turismo, né, sobre o diagnóstico, ou seja, do plano de 2018, as evidências, os gargalos e a evolução do fenômeno, né, que eu encontrei aqui, que de alguma maneira, né, dos gargalos fala um pouco sobre a crise econômica, sobre a questão dos turistas que vêm ao Brasil, mas não gastam muito, né, um pouco essa necessidade de participação no mercado internacional, e depois aqui sobre a evolução do fenômeno, ele vai falar muito sobre essa questão mais da economia, né, e um pouco a expectativa de expansão do mercado econômico como um todo, né, e aí o que que ela comenta aqui, né, quando ela fala sobre o diagnóstico de 2018, né? Ó, os planos nacionais de turismo de 2013 a 2016 e de 2018 a 2022 continuam apresentando os grandes números do turismo no país, que é o que a gente pode perceber quando lê ali, né? São números gerais, né? E assim o desempenho dos indicadores econômicos também, muito centrado nessa questão do desempenho econômico, que foi uma coisa que deu para perceber ali também, tá? E permanece uma análise territorial que considera o Brasil como um todo e não as regiões turísticas, né? É, de fato, né? Vendo aqui, a gente vê que no plano são, em geral, pontos, né, da análise do Brasil como um todo. Então, a gente, né, é um pouco esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né, de ver o plano e, a partir das categorias delas, né, fazer essa engenharia reversa, digamos assim, né, de ver como é que isso pode ser feito, como é que se constrói esse conhecimento, tá certo? Bom, pessoal, acho que era isso aí. Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.